Olá, amigos e amigas! Mais uma vez nós temos a chance de poder estarmos aqui vivos para escrever mais um capítulo da nossa história, do nosso dia, com a nossa família, com aqueles que estão à nossa volta. E hoje eu quero falar com você sobre a capacidade de administrar tudo que lhe vier à sua mão. Todos nós somos administradores. Principalmente a gente vai crescendo, a gente começa o quê? Administrar a nossa vida. Depois a gente começa a administrar outras coisas, vai acrescentando, agregando, e quando vemos a gente administra muitas coisas. Que nem a mulher, ela pode administrar os negócios dela, como também ela pode administrar na casa dela, assim também como o homem, também mesma coisa, e ainda administrar ainda aquilo que ela está ensinando aos filhos. Enfim, todos nós administramos alguma coisa, uns bens e outros maus. E quando a gente olha assim para as aparências, eu lembro do que? Imagina só, se você fosse da arte da guerra e tivesse que escolher quem que seria o general, você ia escolher um general que fosse pequeno, mirrado, sardento, ou você ia escolher um daqueles soldados fortes, musculosos, grandão e que anda assim, que vai até balançando o chão de tão forte que ele anda, como alguém com muita determinação. Talvez fosse essa a ideia que eu fizesse, sabe de quem? De Davi e de Saul. Porque a Bíblia conta que Saul, ele tinha uma aparência muito boa e era um, um porte admirável. É assim que a Bíblia nos queira demonstrar como Saul é. E Davi fala que era o quê? Fala que ele era ruivo, deveria ser sardento, e fala que ele era pequeno. E interessante que os dois estavam na mesma situação quando apareceu uma guerra contra os filisteus. E ali os dois sabiam o que estava acontecendo, as afrontas do exército, e quem que deveria, que era mais capacitado para enfrentar o Golias? Deveria ser Saul, não deveria? Ele não era um cara grande, ele não era um cara forte, de boa aparência, que para quem era um general de guerra, quem lutava nas frentes das guerras, também, assim também como o próprio Davi também lutou. E daí quem que vai? Você conhece a história melhor que eu. Quem que vai para a guerra? Saul se escondeu, não quis nem ir lá na frente. Ele foram levar Davi para o rei lá para conversar com o rei. O rei quis até, tirou as armaduras dele, pegou as armaduras dele e deu para Davi e falou: você vai. E ele era o quê? Ele se mostrou um covarde na frente dos filisteus. E qual é essa grande diferença desses, os dois receberam o mesmo desafio, e enfrentavam as mesmas coisas, mas olha só a diferença que foi a ação de um e a ação do outro. Foi esconder-se com medo. Os dois? Não. Um só. E você sabe quem se escondeu? O grandão e não o pequeno. E Davi, um simples garoto que estava ansioso para encarar o desafio e trazer a honra de Deus ao povo dele, porque quem que é esse filisteu aí que está falando assim do meu povo, do meu Deus? E ele foi, e por outro lado, Saul ofereceu um holocausto a Deus, desrespeitando os mandamentos que o profeta Samuel o repreendeu. E ainda por cima, aconteceu depois que não há registro da tristeza ou do arrependimento da parte de Saul. Não consta nada na Bíblia sobre isso. Em vez disso, a narrativa prossegue com
a campanha de Saul contra os filisteus, fica evidente que ele continuou no mesmo caminho. Por outro lado, a reação de Davi, em função do seu pecado, foi extremamente diferente. Ele o quê? Ele reconheceu que ele tinha errado. E ele o quê? Se arrependeu amargamente. Tem tradução que fala assim, com tristeza, com grande tristeza. E podemos o quê? Aprender com Davi. Se quisermos alcançar o nosso potencial e nos tornarmos a pessoa que Deus quer que sejamos, então precisamos o quê? Aumentar os limites da nossa vida. Essa é a única forma de podermos caminhar para o nível seguinte. Senhor Deus, todos nós, Senhor Jesus, somos governantes e governados, Senhor. E, Senhor, ultimamente a gente está tanto assim em moda, Senhor Deus e Pai, a gente vê, Senhor, falar sobre governantes, Senhor Deus. Porque nós temos visto, Senhor, líderes do mundo todo, Senhor Jesus, meu Deus, de todos os tipos, Senhor Jesus, uns que se levantam e são maus e outros que são bons, que caem, Senhor Deus, e a gente vê, Senhor Jesus, coisas que a gente não entende muito quando a gente analisa com esta visão. Mas quando nós olhamos, Senhor, para os céus, quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que o general de guerra é o nosso Deus. Não confiamos em homens, nem cavalos, nem tropas, nem tamanhos, nem todo um exército com todos os seus equipamentos. Nós confiamos no Deus que está acima de todas as coisas, que a nossa vida pertence ao Senhor. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor. E Ele é quem vai nos dar aquele alívio, aquela salvação, aquilo que nós precisamos para superar todos os momentos, todas as dificuldades, todas as adversidades e tudo aquilo, quando muitas vezes nós não entendemos, Deus continua conosco, nos guardando, nos livrando. Paizinho, então, Deus, é assim que nós confiamos em Ti, que quando não entendemos nada, sabemos que a vitória é certa. Contigo ou é ganhar ou ganhar. Contigo somos imbatíveis, Deus. Fique com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.